Olá, nós estamos começando o nosso podcast super especial. Hoje nós vamos falar sobre conflitos nos casamentos, nos relacionamentos, porque nós temos visto aí muitas pessoas, né? A maioria das pessoas se casam porque se amam, mas aí vem as dificuldades, os problemas, os conflitos e muitas pessoas não sabem como resolver. E hoje, especificamente, hoje nós vamos falar sobre comunicação, que é um dos conflitos que mais atinge o casamento. E hoje está aqui o meu amado Agnaldo Leme. Uhul! Estamos juntos, junto com você. Olha, o tema é fantástico. E eu não acredito que você que é casado, mesmo que está disposto a casar, né, amor, que já não tenha vivido conflito com a pessoa amada. Então, conflito sempre vai existir. Agora, qual a sua disposição, a disposição do casal de resolver conflitos? Pois é. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, né? Porque cada um vem de uma família e comunica de uma maneira diferente. E homens e mulheres se comunicam, né, de forma diferente. É um pepino esse negócio, né? Linguagem, né, totalmente distorcida, diferente. Até nós fizemos já algumas palestras, né? Lembra da linguagem do amor? Interessante também sobre isso. Mas o grande desafio é que quando um fala português, o outro fala aramaico. Né? A dificuldade da linguagem. Tem uma grande dificuldade, né? Homem e mulher tem uma grande dificuldade. Então, tem um outro problema também. Não é só a fala, aquilo que você fala que comunica, né? Mas os gestos, né? O sorriso, ou o bico, ou a sobrancelha cerrada. Não, tudo isso comunica, né? Os gestos, né? Eu tenho uma experiência muito interessante. Estava fazendo uma sessão de coach com uma pessoa, né? E ele é uma pessoa que expressa a expressão facial dele, o espelhamento dele é muito forte. Ele comentava, inclusive, sobre a esposa, né? E gesticulando e fazendo uma cara tão feia. Ele falou, eu falei assim, para um pouco. Eu posso agir como você está agindo e expressar como você expressa. Não, fica à vontade. Levantei, fiz exatamente a postura dele, aquela fisionomia, aquela cara ali. Falei, nossa, mas sou eu? Falei, exatamente você. Então, como é sério isso, né, amor? Então, não é só o que você fala, mas é como você se expressa, né? Com o corpo, a maneira de se colocar, batendo pezinho no chão, né? Gesticular os braços. Então, tudo isso comunica, tudo isso fala, né? E essa expressão facial é muito séria, porque eu lembro quando a gente era criança, né? Quando meu pai olhava para mim, eu já sabia que eu tinha que sair, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, nós tínhamos sempre isso, a expressão facial dos pais davam para nós uma direção, muitas vezes. Pois é. Sério. A gente traz isso muitas vezes para o relacionamento. Pois é, então, uma palavra dita no momento errado, ou até um gesto feito no momento errado, né? Às vezes suspira. Ok, tá bom, né? Isso tudo cria um conflito violento dentro do casamento. E às vezes a palavra é dita naquele momento, um momento de raiva, num momento de um romper de uma discussão, né? E como resolver isso? Como aprender a comunicar? Como aprender a resolver conflitos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito importante aqui, gente. Mas antes de você dar solução aí, resolver, vamos lembrar só de outra coisa. Lembra, a gente foi aos Estados Unidos em 2018, gente? E eles ainda falam, os filhos e a esposa ainda falam um pouco de inglês. Mas eu falo o mínimo do mínimo do mínimo, do nada, né? Então, você vai em outro país, né, falando a sua língua nativa, e no outro país com uma língua estranha, é muito louco, porque a gente fica realmente tentando entender o que as pessoas falam, não conseguem expressar, às vezes com gesto, com sorriso, com alguma coisa assim. É muito sério isso. Ele estava tentando falar espanhol lá nos Estados Unidos. Imagine você, né, no casamento. Traz isso para a sua realidade. Sua esposa falando uma língua que você não consegue compreender, ela não consegue compreender a sua língua. É muito sério isso. Então, e quando isso não acontece, quando não há uma compreensão daquilo que o outro fala, né, vai se levantando barreiras entre o casal. Então, porque não há uma mão dupla, né? Um fala, o outro ouve, o outro fala, e há entendimento daquilo que está sendo feito. Então, é muito sério aprender a comunicar.
Aprender a falar e como e não é só falar, é como falar, né? Isso a gente vai aprender, isso é um aprendizado contínuo. Então você aí está nos assistindo com os desafios de conflitos no casamento, mas assim, a solução existe. Eu preciso abrir mão, eu preciso ter muita paciência, eu preciso saber entender o outro, eu preciso mudar alguns comportamentos, né? Fundamental para melhorar a comunicação. Pois é, e o que eu queria falar é o seguinte, todas as pessoas casam por amor, porque ama, e prometem lá no altar viver junto para sempre, né? E aquele amor maravilhoso, e aí vem o relacionamento e vem os conflitos. E até eu gravei um podcast falando isso. Por que os casamentos fracassam? Verdade, entra lá, bacana. Os casamentos, a maioria dos casamentos fracassam porque as pessoas não sabem lidar com conflitos. E esse é um conflito muito importante que acontece dentro do casamento e as pessoas não sabem lidar com ele. Uma outra coisa que eu queria dizer, todo casamento tem conflito. Todos. Nós vamos falar aqui, nós vamos gravar vários podcasts falando de outros conflitos. Eu vou casar, vai ter conflito? Vai ter conflito. Precisa saber lidar com ele, claro que vai ter conflito. Então, é porque assim, as pessoas casam com aquela expectativa assim, eu vou casar e vou ser feliz para sempre, nada vai ter problema, nós não teremos problema nenhum, e quando tivermos problemas, a gente vai saber resolver. A expectativa muito alta acaba trazendo frustração. Pois é, então eu já quero dizer para você, todo casamento tem conflito. Todo casamento tem problema. Não existe casamento perfeito. O que a gente vai encontrar é um casamento saudável, um casamento que a gente maduro, que a gente aprende a ajustar. Então, isso que a gente vai falar aqui para você é para você aprender a ajustar algumas coisas no seu casamento. São duas pessoas imperfeitas buscando se aperfeiçoar um no outro. Né? Essa é a grande questão. Duas pessoas que vêm, como eu disse há pouco, culturas diferentes. Nós temos, precisa aprender a amadurecer. Uma série de além da cultura, além de valores distintos, limitações diferentes, que nós precisamos saber juntos, ter soluções para isso e resolver os conflitos. Porque tem muitos casais que tentam fugir dos problemas, né? Finge que não tem problema e vai levando, como diz o ditado, vai levando com a barriga. Mas chega uma hora que tem que resolver e aí as pessoas não sabem resolver. Aí vem as grandes dificuldades, os grandes problemas. E manter essa chama viva, o amor, o amor inicial, casam por amor também, manter é um assunto muito sério. Precisa estar monitorando, precisa estar alimentando isso. E uma das grandes maneiras, que é um dos maiores desafios dos casamentos, já vivemos muito isso, é expressar, a maneira de se expressar e de entender um outro, através do diálogo, da comunicação. Então, nós vamos falar algumas regras simples, bem simples, né? Vamos falar só algumas hoje, que pode levar a uma solução construtiva dos conflitos que você pode estar vivendo por falta de comunicação. Então, assim, não está conseguindo se comunicar, não está conseguindo conversar, um fala A, o outro fala B. Então, como ajustar isso dentro do casamento, né? Então, a primeira coisa, escolha um momento e um lugar apropriado para conversar. Tem hora que tem que esperar a hora certa, né? Uma das coisas que eu tenho procurado aprender com a vida, do relacionamento, é esperar a hora certa para falar. Isso é uma dificuldade grande na maioria das pessoas. Por isso que a gente, inclusive, diz pro pessoal, na sua cabeceira da cama, deixa um copo com água. Quando você for discutir, bota água na boca e não engole, né? Porque assim, normalmente, tá bom? Isso não é uma regra. Mas normalmente as mulheres são mais ansiosas. Então, assim, elas querem falar e querem resolver na hora, naquela hora, no calor da emoção. Né? Não dá para fazer assim. Não dá para fazer assim. Então, assim, olha, você e o seu cônjuge precisa ter combinados. Um casamento saudável tem combinados. Então, assim, quando a gente casou, né? Eu emburrava, né? Agora eu estou emburrando menos. Então, o que acontecia? Eu falava para ele, olha, aconteceu algum problema, eu falava para ele, dá um tempinho para mim, eu preciso elaborar o negócio e depois a gente senta para conversar. Porque senão fica assim, o que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? As mulheres são especialistas nisso, né? Se o homem fica quieto, elas ficam perguntando. O que foi? O que aconteceu? Tá na caixinha do nada, né? Então, aí não vai resolver, gente. Então, às vezes, assim, precisa esperar o momento e o lugar adequado para ter uma conversa.
E a nossa dica para você é que você sente na mesa da cozinha, né? É muito importante. Porque a mesa, olha, nós estamos sentados na mesa. A mesa é o lugar que a gente pode olhar um para o outro, que tem uma distância um para o outro, que você pode tocar no outro, que está meio distantezinho, né? Que a gente pode tocar no outro. É olho no olho. Olho no olho, né? Então, nesse lugar é o lugar onde os ânimos acalmam, né? E que você pode colocar para fora aquilo que você está sentindo de uma forma clara, objetiva, né? Que o outro possa entender aquilo que você está dizendo. A gente conversou já também algumas vezes, né? Às vezes na hora também de se deitar, né? Na cama, deitado, conversando, alinhando. Já aconteceu também, né? Já. Mas o ideal, talvez, um conflito maior... Precisa ser na cozinha, na mesa da cozinha. A mesa é um lugar saudável para se conversar, para se resolver conflitos, tá bom? O ideal é não levar os conflitos para a cama, né? Para o quarto é o ideal. Sentar e conversar, mas uma conversa franca e sincera. Então, para isso, precisa abaixar os ânimos, né? Os ânimos não podem estar exaltados. Uma das coisas que a gente vai aprendendo também, né, com o relacionamento é que quando a gente aumenta o tom de voz, quanto mais uma discussão, um conflito, né, nesse caso, se aumenta o tom de voz, mais você faz com que a outra pessoa deixe de te ouvir. Então, quanto mais alto o tom de voz, menos receptividade daquele que está do outro lado. Então, isso é tão forte isso. Faça um teste. Na hora que a gente fica nervoso, a gente vai aumentando a voz, é natural, né? E aí, se você conseguir controlar e falar mais baixo ainda do que o normal, você vai fazendo com que a pessoa tenha muito mais facilidade em ouvi-lo do que quando você fala mais alto. Porque quando um fala mais alto, o outro quer falar mais alto ainda, ninguém ouve ninguém. Na verdade, né, é que se você quer ser ouvido, você tem que abaixar o tom. Essa é a realidade. Outra coisa, então vocês sentaram na mesa ali, arrumou um tempo, um momento correto, um momento adequado. Uma outra dica é, seja direto, tá bom? Então, assim, por quê? Porque as mulheres têm um problema. Elas gostam de desencavar problema lá desde o tempo de namorado. Cara, levanta defunto. Né? Um baú com coisa lá de 1950. O que é isso? Então, precisa tomar cuidado com isso. Olha, nós vamos resolver o quê? O que a gente está discutindo? Então, vamos resolver aquilo que estamos discutindo agora. Porque começa, porque você fez isso para mim? Porque lá atrás você falou isso para mim? Porque você fez... Não, calma. Nosso amor terminou, o relacionamento morreu, não sentimos mais nada um pelo outro. É porque está vivendo o calor da emoção, do desafio, né? Do conflito, e aí começa a falar bobagem. Cuidado, né? Então, coloque o seu ponto de vista ali, daquilo que está acontecendo naquele momento, naquela situação, aquela briga. Se for necessário, marque outros momentos para conversar outros assuntos. Mas aquele momento precisa concentrar naquele problema. Porque senão não sai dali, porque vai surgindo outros assuntos, outros problemas e não consegue sair dali. Então, olha, sente na mesa e seja direto e objetivo. Fale daquilo que você está sentindo. Né? Um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui para eles. Né? Olha, o que você falou me magoou. É um sentimento. É algo objetivo. O que você fez, o que você falou, me magoou. Aí o outro vai dizer assim, não, mas eu não falei para te magoar. Né? Então, assim, mas como que... O que você está sentindo, quero pedir perdão por o que você está sentindo, porque essa não foi a minha intenção. Então, a gente começa a entender o que está por trás da fala do outro, o que o outro quis dizer com o que realmente ele disse. Né? Esse é um desafio gigante, um conflito enorme, né? Porque nem sempre o que o outro está sentindo eu vou sentir. Então, o que para um dos dois é um gigante, para o outro não é. Então, assim, é sério, muito sério o que você falou, irmão, porque as emoções, né? O quanto cada um convive, né, com as emoções. Porque a comunicação não está desvinculada das emoções, né? Totalmente vinculada. Então, e as mulheres, nós homens temos que ter um cuidado maior, porque as mulheres, tudo que elas ouvem, né, parece que é uma coisa louca, é um funil, vai para o coração. Você falou, tem um funil que leva para o coração.
Os homens, você fala uma coisa, às vezes você entende outra. Em contrapartida, tudo que você fala para os homens, eles não entendem nada, né? Só entra aqui, sai aqui, tá tudo de bem. Às vezes tudo de bom.com. Né? E as mulheres, elas filtram tudo. Então, se você sabe que a sua mulher ela é extremamente um filtro, um funil, cuidado. Não, todas nós somos. Então tem que tomar cuidado. O que fala, como fala, a hora que fala. Sabe, gente? A gente sempre conversa sobre isso, né? Às vezes a gente trata tão bem as pessoas de fora, né? Por quê? Porque tem interesse, porque precisa ganhar dinheiro, é o patrão, ou é um parceiro comercial. Então, ela trata com tanta educação, tem paciência, não dá uma resposta que, às vezes, a outra pessoa deveria receber uma resposta, não dá. E em casa, a gente fala de qualquer maneira, de qualquer jeito, fala grosseiramente, fala gritando, não ouve, né? Então, a gente precisa repensar isso. Tem uma frase de um amigo aí, ele diz, e é verdade, né, baseado nisto, que a intimidade gera desprezo. A gente fica tão íntimo de alguém que começamos a desprezar o comportamento, a atitude, até mesmo na comunicação, nós ficamos mais ásperos, né? É muito sério isso. Então, para ter uma comunicação eficaz, a gente precisa entender que a outra pessoa é o nosso parceiro nosso parceiro de vida. Não é momentâneo ali de um trabalho, ou de uma parceria, ou de um troca de favores ou financeiro, mas é o nosso parceiro de vida, né? Vamos ter conflitos, vou repetir para vocês, vamos ter conflitos. Mas quando a gente começa a enxergar o outro de uma forma diferente, a gente começa a entender o quanto aquela pessoa é importante para nós e o quanto aquilo que eu falo é importante que a outra pessoa ouça e entenda o que eu estou falando, né? Isso é muito forte também, porque nós precisamos continuar elogiando as pessoas, elogiar o cônjuge, agradecer. Uma das coisas da comunicação que eu vejo que é fundamental é expressar, né, a gratidão. Cara, a mulher lava as suas cuecas, guarda as suas roupas. Deixa eu contar uma historinha. Fazem tudo, né, assim, fazem muito mais do que nós dentro da nossa casa, né, embora hoje as mulheres estão bem ativas, mas a nossa gratidão às vezes ela vai diminuindo com o tempo. Isso prejudica a comunicação, porque a esposa está esperando um elogio, esperando expressar nossa gratidão e nós assim não fazemos. Então, cuidado, porque se nós não conseguimos resolver conflitos, nós vamos fazer do nosso casamento um campo de batalha. Seu casamento não é campo de batalha. Não, o casamento tem que ser um lugar de refúgio, não um campo de batalha. O que você vai contar aí? Tinha um casal, né? E o marido... não é de nós, não? Não, um casal. Não é de nós, não. Um casal e sempre o marido gostava de expor a esposa nas conversinhas, ele sempre fazia uma gracinha. Lá na minha casa quem lava roupa é a máquina. Na minha casa quem lava a louça é a máquina. E todas as vezes que encontrava com os amigos, ele fazia uma piadinha. Na minha casa quem lava roupa é a máquina. Aí um certo dia... ele chegou para a esposa e disse assim: querida, eu não tenho mais roupa lá no guarda-roupa, né? Não tenho cueca lá na minha gaveta. Você sabe onde está? Aí ela disse para ele assim: pergunta para a máquina, é ela que lava a roupa. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Como diz Roberto Carlos, pequenos detalhes entre nós dois que faz toda a diferença. Então, assim, poxa, né? E isso faz parte da comunicação. Talvez ele ali queria fazer uma graça, uma brincadeira, mas que ofende. Brincadeira de mau gosto, né? Cuidado com as brincadeiras de mau gosto. Então, isso, gente, é uma comunicação, né? O que você está comunicando para o outro? Você está comunicando para o outro que ele não é importante. A máquina é mais importante que a pessoa. Então, são detalhes e que ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em pedrinhas e cai, quebra o nariz e rala tudo em detalhes. Então, assim, o que fala, a hora que fala, isso é muito importante. Precisa ter um cuidado muito grande, né, no valorizar um ao outro. Sim. Né? Vai passando o tempo e a gente começa a não valorizar mais o cônjuge. Sim. Tem até uma história interessante também, que eu vou contar aqui rapidamente. Um casal, a mulher gostava muito de academia, sempre fazendo academia, aquele negócio todo. Quer ver? Olha só. Não é sério, presta atenção.
E academia e tal. E o cara não queria saber de academia, mais ou menos igual lá em casa. Né? A mulher vai na academia, eu não vou. Né? Mas aí passou um ano, ela sempre na mesma academia, conseguiu convencer o maridão de ir na academia. Ele ficou muito feliz, então vamos entrar no carro, saiu, chegaram de mão dadas na academia. Ah, então eu vou com você na academia de mão dadas. Quando chegou na porta da academia, que a moça viu lá o cara na recepção, ela disse: ei, fulano, trouxe mais um, hein? O cara soltou a mão dela. O quê? Mais um? Eu não sou mais um. E xingou. Foi embora, deixou ela pé. Criou um conflito no casamento. Terrível. Olha que interessante. Dias, olha só, dias de comunicação, da maneira como ela falou. E a gente vai conversar depois, tentar ajudar o casal. Olha que interessante. Olha o que ela disse. Falou: olha, ele não me deu tempo de eu dizer para ele qual foi a minha intenção. Quando eu cheguei e falei, é porque quem leva alguém na academia tem desconto. Eu queria que ele tivesse desconto para gerar economia para ele. Olha só. E ele dizendo: não, mas me desprezou, me desrespeitou, eu não sou qualquer um. Ou seja, o cara tem como valor de ser reconhecido muito alto, de ser reconhecido pela esposa. E ela não entendeu dessa maneira. Comunicação. Que não, a nossa vida é comunicação. 24 horas é comunicação, né? Então, às vezes a gente trata de forma pejorativa, né? No casamento. E às vezes um dos dois machuca. Entende que é desprezo, né? Pô, tá me desprezando. Exatamente. Às vezes nem é tudo isso, mas ela se sente assim. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A comunicação, ela é muito importante em todas as áreas da nossa vida, mas é principalmente no casamento. E coisa simples, né? Igual a gente está contando aqui para você. Então, o que precisa sentar, gente? Precisa sentar, e às vezes precisa sentar muitas vezes. Às vezes precisa sentar muitas vezes, ficou bom, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e nós que somos mulheres, a gente fica magoada e não fala. Então precisa sentar. Olha, a gente pode sentar hoje à noite para conversar? Olha, sabe aquilo que você falou? Por favor, não fale mais. Sabe aquele comportamento que você teve? Não faça. Eu fico chateada quando você faz aquele tipo de comportamento, aquele tipo de careta, né? Que você faz, eu não gosto. Ou quando você me expõe publicamente, eu não me sinto confortável. Então, isso, gente, é a vida inteira. É a vida toda. Constantemente vamos ter que lidar com isso, né, e resolver conflitos. Essa é a grande questão hoje. Né? Os conflitos vão existir, não tem como não tê-los, mas estar disposto a resolvê-los. Vou contar outro caso. Um dia um casal, né, fazia um mês que eles estavam brigados e sem conversar, tal, e aí procurou a gente para resolver a situação, porque um não queria conversar com o outro. Aí a gente marcou um horário, nós fomos conversar, tal, e aí, então, qual que é o problema? Né? Aí um olhou para o outro e falou assim: "Uai, fala você". Aí o outro: "Não, fala você". "Não, fala você, porque eu não lembro mais". Aí o outro também não. Eles estavam brigados já fazia um mês e nenhum dos dois lembrava mais porque tinha iniciado aquele conflito. E muito provavelmente iniciou-se por conta de um mal-entendido, de uma falta de comunicação adequada. Então, isso gera um conflito terrível nos casamentos. Então, eu disse aqui no comecinho do nosso podcast, ninguém separa por coisas grandes. As pessoas separam porque não sabem lidar com os conflitos do dia a dia do relacionamento. Não, e a falta de comunicação é tão séria que as mulheres são especialistas nisso, gente. O cara trouxe uma palavra que magoou. E ele, cabeção... Aí a gente emburra. Aí emburra. Prejudica até no romantismo. A mulher trava, fecha tudo. Fica uma semana de castigo, cara. Não faça isso. Isso é muito triste. Não faça isso. Aí, para punir o cara... Pode rir. para punir o cara, vai ficar semana sem namorar. O que é isso? Para com isso, vamos sentar, vamos conversar, resolver conflitos. É isso aí. Bom, então olha, marcou um lugar, né? Uma hora, um lugar adequado para conversar. Então, primeira coisa, marcar o lugar. Segunda coisa, focar no problema que vocês estão vivendo naquele momento. Terceira dica para você.
vocês... Né? Tô chateada por isso, eu não entendi isso, eu também não entendi isso, tá. Então, vamos fazer uma lista de soluções para esse problema, né? Então, o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Então, no exemplo que eu dei anteriormente, nossa, minha cabecinha hoje está ruim. No exemplo que eu dei anteriormente, você falou tal coisa que eu não gostei. Então, assim, vamos lá colocar, olha, fazer uma listinha. Então, evite de falar esse tipo de coisa, né? Então, façam listas de coisas que vocês não gostariam que repetisse. E, mulheres, prestem atenção, isso agora é para vocês, mulheres, prestem atenção. Eita, vai lá. Os homens vêm com probleminha de fábrica. Não. Então, tem que falar várias vezes. Às vezes, uma só conversa não resolve. Então, vai ter que marcar muitas vezes para eles poderem elaborar. Não, eu estou rindo, mas é sério. Às vezes precisa anotar, o cara mais visual precisa anotar direitinho. Exatamente, porque os homens são visuais, olha. De repente, contribui, né? Contribui. Sabe, eu e o Agnaldo, a gente tinha muitos conflitos quando a gente casou. A gente tem, né, conflitos até hoje. Sim. Mas a gente tinha mais conflitos antigamente, por conta de uma coisa. Você não me disse. Não sei se acontece isso no seu casamento. Você fala uma coisa para o seu marido, passa um tempo ele fala assim para você, mas você não me disse nada, mas você não me falou. Eu não lembro disso. Mas não lembro disso. Não, você não falou. Nossa, meu Deus, isso gerava uma confusão no casamento. Eu ficava muito brava por conta disso, porque eu tinha falado, eu tinha convicção de que eu tinha falado. Não, às vezes não tinha falado, não. Você está me ouvindo aqui, você sabe o que eu estou falando. Então, agora não, né? A hora que eu descobri isso... Então, o que eu faço? Eles, às vezes, estão com o telefone na mão. Segura aqui no telefone. Estão com o celular na mão. Não fale com seu marido quando ele estiver com o celular na mão, querido. WhatsApp, negociando não fale. Se o seu marido estiver fazendo alguma coisa, espere. Então, às vezes, eu paro na frente dele e ele fala assim para mim, ó. Pode falar. Não é assim que você fala? Uhum. O que você fala? Fala aí. Você precisa de alguma coisa? Pode falar, amor. Pode falar. Mas aí, ele está no celular. Não, vou esperar. Aí eu digo, não... Tudo bem, não estou com pressa, eu vou esperar. E eu fico esperando até que ele olhe para mim, né? E aí eu digo para ele, gente, às vezes eu falo para ele assim, ó, repete para mim. Sabe por quê? Quando é coisa muito séria, ou coisa assim muito importante, ou coisa que não pode esquecer, eu falo para ele, repete para mim. Por quê? Porque nós já vivemos muitos conflitos por conta disso. Não é porque homem tem uma certa dificuldade com isso, gente. É aquela história, né? Não é o que você falou, é o que a pessoa entendeu. Assim. Pois é. Então, assim, no começo do casamento, a gente tinha muitos problemas com isso. Muito, 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 muito mesmo. Então, assim, desde buscar filho na escola, mas você não falou, não era eu. Desde, olha, passa no supermercado e traz alguma coisa. Né? Mas você não me falou nada, porque você não me falou. Esse mercado é pesado, ela falava uma coisa e trazia outra. Então, assim, gente, e aí vai desgastando. Vai desgastando. Não escuta o que eu falo, não presta atenção no que eu falo. Não, isso vai desgastando, entendeu? Você vê que coisa simples, mas que... Irrita, né? Então, assim, é coisa séria. Olha no olho e faça uma diretiva. Olha, assim, assado. Se precisar, fala, repete para mim. Não tem nada demais. É melhor do que depois estressar, virar todo mundo na bicuda. Né? Os conflitos do casamento, eles são, na grande maioria delas, por falta de paciência, né? Perdemos a paciência. E irritabilidade, né? A gente fica muito irritado, qualquer coisa irrita. E são dois, que estou me lembrando aqui agora, de duas coisas que são muito fortes. E a paciência, ela é o berço, né, da solução dos conflitos. O berço da solução dos conflitos é ter paciência. Pois mas o problema é onde nós vamos arrumar essa paciência, né? De vez em quando a gente perde, não acha. Igual as dracmas, né, perdidas. Tem que acender a luz, varrer a casa para achar a paciência, porque às vezes ela vai embora. Então, porque às vezes... Porque é pouca de bobeira. Às vezes o excesso de conflito, né, rouba a paciência. E que foi dito agora há pouco, né? Conflitos não resolvidos. A somatória disso levanta uma parede na nossa frente. Ao invés de construir ponte, construímos, né, paredes da demanda de conflito muito grande. Aí perdemos a paciência, aumenta a irritabilidade. Cuidado com isso. Olha, a gente atende bastante casais.
Então, uma das coisas que o marido traz pra gente é o seguinte: não tem vontade de voltar pra casa? Não quero voltar pra casa? Isso é pesado, gente. Porque chego lá, minha mulher fica enchendo o saco, fica falando. Mas por quê? Porque ela já falou e ele não ouviu. Né? Já comunicou e ele não entendeu. Então, aquilo vai saturando, vai enchendo as paciências, né? Então, é muito importante, tá? Hoje, nosso podcast foi dedicado a isso. Nós vamos falar sobre outros conflitos no casamento. Tem muitos outros conflitos. Várias coisas aí pra gente falar que vem de encontro com a sua vida, com a sua casa, com o seu casamento. E que, gente, são coisas simples que podem ser ajustadas, né? Então, assim, vai haver? Vai. Eu vou falar uma coisa, ele vai entender outra? Vai. Ele vai dizer uma coisa, eu vou entender outra? Vai. Né? E, às vezes, demora um pouco para elaborar. Eu, por exemplo, sou visual. Né? Eu sou completamente visual. Se ele não desenhar para mim, eu não consigo entender, eu demoro para entender. Então tem que ter um pouco de paciência. Nós temos um desafio às vezes, porque eu estou falando uma coisa, de repente já vou falar de outra coisa. Aí ela está na outra ainda. Não, mas já estou em outro assunto. Não, mas eu não consigo passar. Não, mas você falou, não, mas estou falando de outro assunto já. Não, mas eu não entendi, né? Vamos primeiro. Eu sou meio acelerado. Então, isso é vendo? São coisas. Tem que aprender a conviver. Tem que aprender a conviver com as diferenças. Cada um tem um tempo, cada um tem uma maneira de enxergar as coisas. Né? E, gente, olha, outra coisa importante no casamento, né, amor? Tem que falar. Gente, casamento, o outro não tem que ser igual a você. Não, deixa pro próximo. Não, é só uma dica, né? Porque às vezes a pessoa está pensando assim, se ele fosse igual a eu, seria mais fácil. Seria horrível. Imagina você casar com você mesmo. Horrível, né? Tem hora que nem a gente se suporta, tem hora que nem a gente se entende. Então, o diferente é o que faz a gente amadurecer e crescer. É muito importante. Então, não fique buscando, almejando que o outro vá ser igual a você, mudar o outro, querer que o casamento não tenha problemas. O casamento tem problemas. Hoje mesmo falando com o rapaz, né, falando sobre o casamento dele, e nós estávamos falando também sobre a importância, né, de nós olharmos para o nosso cônjuge e sempre procurar nos momentos de conflitos, olhar quais são as virtudes que ela tem. Né? Eu sempre olho para minha esposa e falo, puxa, ela é muito boa nisso, ela é fantástica nisso, ela é ótima nisso, é uma bênção nisso. Bicho, ainda bem que eu tenho mais coisa boa do que coisa ruim. Ai, meu Deus. Porque exatamente eu vou me pautar. Porque as minhas coisas ruins é ruim, gente. Pensa. Né? Então eu vou pautar, né? E vou trazer à minha memória aquilo que realmente ela tem de melhor. Né? Isso é uma dica para você, né? Para enfrentar um conflito, eu preciso primeiro falar, isso está acontecendo aqui agora, mas existe uma série de coisas boas que já aconteceram. Ela tem uma série de virtudes que são boas, né? Pense nisso. Então, porque casamento, cada um tem o direito e a liberdade tem que ter o direito e a liberdade de ser quem é. Então, eu sou eu, ele é ele. O fato de eu ser eu, ter uma identidade, não significa que a gente não possa se amar e se dar bem, né? Vai ter conflitos, vai ter dificuldade, vai ficar emburrado às vezes, vai ter problemas, mas essas dicas que a gente está dando aqui para você é super importante para você amadurecer e crescer. Então, não fique pensando assim, a gente tem que pensar igual. Não, às vezes a gente dá uns tilde, porque ele está enxergando uma coisa e eu estou enxergando outra. E aí o que a gente precisa, até a gente ajustar o foco, até a gente entender que, né, que aquilo a gente pode achar um meio termo, é muito importante. Precisa aprender a achar um meio termo. Exato. Não olhe para o conflito como um problema. Né? Não, o conflito é uma oportunidade, né, de você crescer. Conflito é nós vencermos mais um limite do nosso casamento, darmos um passo além. Né? Agora, então, não dá para mudar, né? Não. Eu quero mudá-la, ela vai mudar, não. Eu preciso mudar. Né? Sim. E a minha mudança pode refletir na vida dela. Isso. Mas eu querer que ela mude antes de mim, fica bem difícil. Agora, uma coisa que não pode haver no casamento, viu, gente? Por favor, isso é muito importante, que é ofensa. Né? Muito cuidado com isso. Porque as palavras, elas nunca vão voltar vazia. E não tem como retirar a palavra. Então, tome cuidado. Então, quando brigar, tome cuidado de xingar, né? Às vezes as pessoas falam palavrão, chama de vagabunda, né? Chama de vagabundo, enfim. Você não presta, você não vale nada.
Misericórdia, nem pense nisso. Isso, né? É uma coisa assim que vocês precisam aprender, né? Nós precisamos aprender. Nós nunca fizemos isso, Graças né? a Deus não, né? Não. Às vezes pode até na hora vir uma palavra, né, pejorativa, mas guarda ela para você. Não expresse, né? Você é idiota. Né? Não me chama de idiota, pelo amor. Guarda, né? Guarda isso, né? E embora você pensou, mas a expressar essa palavra tem poder a palavra. Então tome cuidado, tá bom? Então não lembre-se que é a pessoa que você escolheu para viver com você a vida toda. Lembre-se que é a pessoa que você dorme com ela, você se relaciona com ela. Então, cuidado com as palavras pejorativas, de baixo calão, palavras que magoam, que é muito difícil voltar para trás. Mas tem jeito, viu? Seu casamento tem jeito. Tem. Se você de repente está olhando, nossa, não tem jeito meu casamento, não tem jeito. Claro tem jeito. Nós vamos trazer outros temas aqui. Vamos. Eu tenho certeza que os conflitos enfrentados vão trazer realmente resultado para a sua vida, para o seu casamento. Pois é. Então, ó, guarda essas 4 coisas, né, que a gente falou aqui, ó. Teve um problema, está magoado, está triste, houve um conflito no seu casamento. Primeira coisa, espere o momento e a hora adequada para conversar. Segundo, foque no problema. Não fique, como que você falou mesmo? Desencavando defunto, né? Não fica. Terceiro, achem juntos soluções para esse problema, para que ele não se repita, né? E quarto, eu falei quarto? Não me lembro. Põe em prática aquilo que vocês decidiram junto. Coloque em prática, porque senão não tem sentido. Então, nós não vamos fazer mais isso? Não. Então, isso tem que ser um hábito de uma mudança na sua vida. E não deixe, né, que os conflitos vão se amontoando, né? Mas precisa estar resolvendo. De repente, a gente vai deixando, a gente vai levando isso para um outro momento. Não, resolva os conflitos, se magoou, se machucou, resolva. Porque qualquer outro desafio vai ampliar ainda mais essa indiferença, muitas vezes. Então, às vezes, gente, né? Às vezes não dá para resolver na hora, tá? Não dá, porque às vezes porque o ânimo está exaltado, está com raiva, aquele sentimento de ira, né? E é muito interessante. Nossa, tem muita coisa para falar aqui, né? Vamos deixar para a próxima. Porque é muito interessante. Às vezes a pessoa pensa assim, que não pode sentir raiva do outro, ira do outro, então é porque não ama mais, é porque não gosta mais. Não, gente, a Bíblia diz assim, ó, irai-vos e não pequei. Então tem hora que a gente fica irado. Não, pensa num negócio doido, né? Pensa nessa mulher braba. Braba, nem braba. Essa mulher Sou braba. Essa mulher, um dia nós estávamos lá com um desafio, estávamos saindo para ir para a comunidade. Eu pus uma camisa e a camisa tinha uma linhazinha. Não, mas você não pode contar isso aqui não, aí. Não pode? Não, aí. Tinha uma linhazinha assim, né? E eu vi que ela estava brava comigo, tal. E eu desci. Rinaldo. Não conta em contar. Não conta não. Não, tem que depois a gente combina nos bastidores. Eu vou contar na próxima, então. É, isso aí. Conta não. Tem essa mulher brava. Pai, e aí, então eu fui para amansar a onça. Então, qualquer dia você conta. Agora não, vamos combinar. Como é que você vai contar isso? Fechado. Então, assim, a gente às vezes fica irado. As pessoas pensam assim, porque tá irado naquele momento, tá com raiva daquele momento, sai, faz bobagem, né? Às vezes até adultera. Porque, gente, a gente vai sentir, a gente é humano. Então, às vezes, naquele momento, você sente, você tem um sentimento, mas é um momentâneo, é por causa da situação que você está vivendo. Isso não quer dizer que você não ama, tá bom? Isso não quer dizer que você não ama. Às vezes gera um desânimo, né? Um desconforto. E parece que entristeceu muito, mas o amor não é sentimento. Né? Amor é uma decisão. É uma decisão, é vivência, isso é amor. É isso aí. Então, qualquer dia a gente vai falar sobre amor. Então, fica aqui a dica para você, para que você comece a ajustar algumas coisas no seu casamento e melhorar, né? Amadurecer. Só uma coisa importante que me lembrei agora, para você nos acompanhar, né? Falando de temas tão importantes que nós vivemos também no dia a dia. Vamos falar de coisas que nós vivemos. Né? Agora, o que te trouxe até aqui no seu casamento é suficiente para levar onde você quer? Eu posso responder ou é para eles responderem? Pode responder. Eu posso responder? Responda para que eles entendam um pouco. Eu vou repetir, porque... Repete. O que te trouxe até hoje o seu casamento, né? É suficiente para levá-lo até onde você quer chegar no seu casamento, até o fim? Vocês conseguem
né? Dialogar, se comunicar, você consegue vencer os conflitos. O que vocês aprenderam até hoje é suficiente para chegar até o fim? Por isso nós estamos aqui, queremos ajudar você. Pois é, não é, né? Não é suficiente porque nós vamos amadurecendo, a nossa mente vai mudando, às vezes um amadurece mais rápido do que o outro, então há necessidade de aprender sempre. A gente tem 27 anos de casado. Uau, 27. No começo é bom, viu, gente? No começo é maravilhoso. Depois melhora. Pois é. Então, assim, tem desafio? Tem. Ainda temos grandes desafios? Temos grandes desafios e teremos até partir. Teremos desafio. Mas nós decidimos estar juntos, nós decidimos andarmos juntos e nós decidimos estar aqui para ajudar você. Perfeito. Então, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que você pudesse compartilhar e ative o sininho para receber todas as vezes que tiver um podcast novo, você possa receber. Nós vamos gravar vários vídeos aqui falando de casamento, de relacionamento. Nosso podcast se chama Pode Falar, porque aqui a gente pode falar de vários assuntos, né, várias coisas. E você é muito importante para nós, tá? Nós queremos muito, muito, muito poder contribuir com vocês. Uma alegria estarmos juntos, espero ter contribuído com o seu casamento com esse podcast. Se valeu a pena, indique para alguém. Pois é. Um grande abraço. Beijo, meu amor. Beijo. Ficou aqui. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.